Sexta-feira, 10 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você acompanha este programa agora ao vivo no Instagram da Folha FM Oficial, né? Folha FM 98 Oficial. Com imagens ao vivo agora do programa também pelo Instagram e pelo Face da Folha FM. São 7 horas e 11 minutos, daqui a pouco tem podcast deste programa, logo mais tem reprise na Plena TV, nos canais também nos aplicativos, tanto de rádio quanto o nosso aplicativo aqui, pode encontrar lá a Folha FM, baixar o nosso aplicativo pela Alexa, em todos os canais, todas as plataformas, para você não ficar sem acompanhar aqui não só a nossa programação, como também o Folha no Ar, programa Interação, que são os programas de entrevistas e de notícias aqui da programação da Folha FM. 7 horas e 12 minutos em Campos, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. A gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão para hoje, olha, a mínima de 15 graus e a máxima de 28 graus. Portanto, para hoje, mínima de 15, máxima de 28. Amanhã, mínima de 17, máxima de 31. Ou seja, provavelmente à noite tu dorme na montanha e de dia está na beira da praia. 31 graus para outono brasileiro ainda é quente. E aí segue, mas sem previsão de chuva para este final de semana e para hoje também. Não tem chuva. Programa de hoje com Everton Luna, jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã. Tenho o prazer de receber Sérgio Borges. Serginho Borges é coordenador geral do Sindipetro NF, está reeleito para mais um mandato e vem aqui para bater um papo com a gente, para falar sobre essa reeleição, falar sobre esse mandato, sobre os desafios de tocar literalmente, né, um dos mais fortes e respeitados sindicatos do país, da nossa região, claro e evidente. É um novo cenário que começa a surgir. Prefeito Frederico Paes, que é do setor sucroalcooleiro, chama o sindicato para perto para resolver problemas com a reforma agrária. Olha que coisa interessante, né? Então a gente tem aqui seguramente um bate-papo muito interessante e nós vamos pedir ao Sérgio Borges para comentar também com a gente, para analisar como ele vê aí, baseado nas últimas pesquisas, a corrida eleitoral para presidente, governador, senadores, porque este ano vamos eleger 2 senadores, e também deputados estaduais. E deputados estadual e federal, né, porque o cara tem só um mandato, é só uma alerge, só uma Câmara de Deputados, e fazer uma análise também de todo esse contexto político atual que o estado do Rio vive. Sérgio, obrigado pela presença, já vamos trazer o seu bom dia. Só passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já começa essa conversa aí. França ontem despachou Marrocos, o tal do Mbappé é um fenômeno também, né, bicho? E tô de boa, assumindo que na torcida para a França. Não só por causa do sósia do nosso Mbappé, que estava aqui ontem, nosso Bruno, mas, sinceramente, né, vou torcer para a Argentina nunca. Sou mais Mbappé. E, claro, evidente que é tudo só uma questão de... para acalmar o coração de quem, né, não tem seleção há muitos anos, que é o caso do Brasil. Vamos lá, vamos falar de política, de esporte também daqui a pouco, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem,
E Radmed Diagnósticos por Imagem sempre à frente, e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Portal folha1.com.br, rapidamente aqui, ó. Destaque: São Francisco do Itabapoana, aulas em escola são suspensas após relatos de homens armados na região. Aulas na unidade de Sossego, já foi Sossego, né? Serão retomadas hoje. PM apura caso. Prefeitura remove instalações irregulares na estrada do Santa Rosa. Eduardo Paes, abre aspas, está mais fácil resolver o estado do Rio do que o Vasco, fecha aspas. Entrevista ontem aqui neste programa, publicada aí no portal folha1.com.br, e amanhã, né, com destaque também, aliás, o Everton Luna, que é jornalista, vai, né, com a equipe toda do jornal Folha da Manhã, né, reproduzir parte dessa entrevista amanhã. Justiça marca novo júri do caso Ana Paula Ramos para 18 de novembro. Reparo na rede de esgoto altera trânsito na Avenida Pelinca. Hoje, o trecho entre a Barão de Lagoa Dourada e Mariano de Brito será interditado das 8 da manhã até às 15 horas. Com gás natural a R$ 3,79, motoristas fazem fila em posto de Campos. Foi na 15 de novembro. Com atletas do Paraesporte, Brasil chega à semifinal da Copa, e Arraiá vai movimentar polo gastronômico de Gruçaí neste final de semana. Gente, são 7 horas e 17 minutos para a gente começar essa entrevista com Sérgio Borges, coordenador geral do Sindipetro NF, com a gente nessa manhã. Deixa eu trazer o seu bom dia, Serginho. Obrigado pela presença, parabéns pela reeleição. A gente conversava antes, acompanhava também com o Teseu, com toda o staff ali do Sindipetro, porque a eleição ela acontece em vários dias e em vários locais, meio que parecido com a eleição ainda dos Estados Unidos, do que diz respeito a dias, né? O cara pode votar, né? Mas só isso também, mais nada. Bom dia, Sérgio, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, Everton, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? Atualizando aí, falando um pouquinho da história do Sindipetro NF e conversando um pouquinho sobre os próximos desafios. Além disso, né, a gente aproveita a oportunidade para falar um pouquinho de política. Como é que está o cenário? Ontem a gente recebeu o pré-candidato a governo do estado, Eduardo Paes, lá no Sindipetro, e a gente teve uma boa conversa com ele e tem uma boa expectativa pela frente. Isso é bom. Ontem o Eduardo teve agenda, eu acho que hoje ainda ele continua aqui na região. Se não me falha aqui a informação, se eu não estou errado. Mas vamos lá, meu caro Everton Luna, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Serginho, bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Serginho, a chapa que você lidera foi reeleita. Nesse último mandato, quais foram as conquistas, o que vocês conseguiram avançar em direitos dos trabalhadores, em melhores condições? Como que foi esse trajeto já da última gestão, né? Que é a gestão que começou sua trajetória lá no Sindipetro. Sim. A gente tem que lembrar aqui que no último mandato, eu peguei o mandato pelo meio, né? A gente fez uma transição, o Teseu, que tinha sido eleito lá na eleição de 2023, e no meio do mandato a gente fez uma transição, Teseu indo para a nossa federação, a FUP, e eu vindo aqui para o Sindipetro. O primeiro desafio que a própria diretoria colocou para mim foi a necessidade da construção de uma greve que acabou ocorrendo no final de 2025. Essa greve trouxe uma série de avanços para a gente. A gente conseguiu, por exemplo, 2 novos direitos. Os trabalhadores offshore não tinham direito ao ticket de alimentação, que é aquele ticket normal que todo trabalhador. O trabalhador que trabalha em terra, regime administrativo, já tinha esse direito. A Petrobras entendia que, para esses trabalhadores offshore, a própria alimentação in natura, que é aquela que é servida na própria plataforma,
já contemplava toda a necessidade de alimentação do trabalhador, e a gente conseguiu convencer que não. A lógica é, parte dessa alimentação tem que ser fornecida lá a bordo e parte quando eles estão de folga. Então a gente conseguiu implementar esse ticket de alimentação. Um outro direito que a gente conseguiu também, fruto dessa luta, dessa greve, foi o reembolso de passagens aéreas, né? Aqui na nossa região, pela nossa atividade, a gente tem trabalhadores que moram em diversos locais do Brasil, inclusive fora do nosso país. Eu, durante a greve, tive contato com 2 trabalhadores, um que estava morando em Portugal, Cláudio, e o outro que estava morando, eu já cheguei a comentar em entrevistas em anteriores aqui, e outro que estava morando, mas eu não me lembro em qual outro país aqui da América do Sul mesmo. 14 dias embarcado, 21 de folga. O trabalhador desce, pega o avião, vai para casa e fica 21 dias fora do país. E, às vezes, por conta de uma mudança climática ou de um problema de infraestrutura, logística, o dia de desembarque desse trabalhador é alterado. Ele que se programa ao longo do ano para comprar passagens aéreas mais baratas, ele tem que alterar essa passagem e isso gera um custo adicional para ele. Então, a gente conseguiu garantir que as alterações de passagem, por conta de problemas de logística ou tempo, ou qualquer problema que seja decorrente da própria gestão, da própria empresa, a empresa ia fazer um reembolso desse valor que ele gasta a mais. Mas, assim, ao longo do último mandato, eu estou falando de direitos que foram conquistados agora no final do ano passado. Ao longo do último mandato, a gente trouxe de novo para a categoria, e não só para os empregados próprios, uma série de outros benefícios. Eu cito aqui sempre que no governo anterior, a Petrobras tirou dos prestadores de serviço, no contrato eles tinham uma cláusula que versava sobre a necessidade do plano de saúde familiar. E aí a Petrobras simplesmente tirou essa cláusula. E sabe o que as empresas começaram a fazer? Estavam dando plano de saúde só para o trabalhador. E a família deles, dependentes, ficavam sem plano. A gente conseguiu trazer isso de volta. Porque isso trazia muitos problemas para os trabalhadores que estavam lá embarcados e, às vezes, um filho, a esposa, passava mal e eles não tinham nem a garantia de que essa família ia ter um plano de saúde decente. Hoje a gente já conseguiu trazer de volta e a gente ainda tem muito mais coisa para avançar ainda nesse mandato. Ô Sérgio, a gente está junto sempre aqui com o nosso Pó de Povo, que é toda terça e toda quinta, 10 para as 7 da manhã. É um podcast que a gente faz aqui de alguns minutos. E, assim, é interessante. Quem já ouviu, beleza. Quem não ouviu, uma hora dessa pode ir nas nossas redes sociais, do Sindipetro também, para acompanhar. E você vai entender qual é o tamanho do Sindipetro. Eu queria muito... Eu sempre converso sobre isso desde Zé Maria lá, presidente, Teté. Mas, assim... Até hoje, eu tenho muita dúvida. Porque o Sindipetro ele avança muito. Por exemplo, já tratamos aqui sobre ciclofaixas. Necessidade de uma ciclovia de Campos, do Índio, até Ururaí. Olha que coisa interessante, uma reivindicação do Sindipetro. Já tratamos aqui de desapropriação, assentamentos... enfim, uma série de questões de saúde no trabalho, no dia a dia, a saúde da pessoa como um todo, a gente trata de todos os assuntos. E eu vejo o Sindipetro atuando de forma assim, sei lá, multilateral, não tem uma definição. E aí eu te pergunto, qual o tamanho do Sindipetro hoje, nesses 30 anos, ao ponto de ser convidado por um prefeito conservador do setor canavieiro, do setor sucro-alcooleiro, que é o Frederico Paes, para estar junto, porque ele falou, e essa coisa é bem interessante, que eu acho que é um pensamento coisa para discutir depois. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, nós estamos aqui para resolver problema. Foi a mesma frase, inclusive, quase igual a do Eduardo ontem, né, Luna? Do outro Paes, né? Do outro Paes. E aí eu te pergunto, como é que é essa coisa toda? O que é isso? Qual o resumo que você faz desses 30 anos? Qual o tamanho do Sindipetro? O Sindipetro ele nunca se limitou aos debates
dos trabalhadores do qual representa, né? Eu acho que essa é uma grande virtude do Sindipetro-NF. Nós somos o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. A gente atua desde a região dos lagos, muito embora não seja Norte Fluminense, mas ainda tem base nossa lá, até aqui o Noroeste como um todo. Então a gente pega grande parte do estado aqui na parte norte, noroeste e lagos. Temos mais de 10 mil filiados, Cláudio, então isso dá uma boa representação para a gente, mas se a gente somar as empresas próprias, que é a Petrobras e Transpetro, mais o setor privado, o número de trabalhadores representados passa de 20 mil. E essa base de trabalhadores, geralmente são trabalhadores com uma qualificação de nível superior, nível técnico, e que tem um senso crítico muito apurado, Everton, são, na prática, formadores de opinião na região. São pessoas que conseguem fazer uma análise de conjuntura, são pessoas que criticam tanto o Sindipetro quanto os políticos locais, e são aqueles clássicos, aquela clássica população que dão voto de opinião. Geralmente moram nos centros das cidades. Aqui em Campos a gente vê muito petroleiro concentrado aqui na região central e em alguns condomínios da região. Por a gente ter essa base e não se limitar aos debates corporativos da nossa categoria, a gente atua na região como um todo, atua na política. E quando eu falo política, eu não estou falando só política partidária, não. Estou falando na política de educação, estou falando na saúde, no transporte público, tudo que afeta a população e a região de uma forma direta ou indireta, o Sindipetro-NF está ajudando. Recentemente, só para você ter uma ideia, a gente estava com um problema na rodovia RJ, que liga Macaé a Rio das Ostras. E a gente, obviamente, não foi só o Sindipetro-NF, teve os prefeitos, a própria Petrobras, prefeito de Macaé, prefeito de Rio das Ostras, mas a gente ajuda numa pressão para duplicar aquela rodovia ali, que tem um fluxo de trânsito imenso. Talvez essa atuação do Sindipetro, para além dos muros da categoria petroleira, aqui na região a gente tem uma parceria muito grande, por exemplo, com o movimento estudantil, com diversos outros sindicatos, professores, bancários, químicos, inclusive o pessoal do MST, que trabalha muito o tema da reforma agrária e da soberania alimentar. Talvez isso chamasse a atenção dos políticos locais para a atuação do Sindipetro-NF. E a gente tem conversado, tem feito muito contato com o Frederico Paes. Aliás, se estiver ouvindo, mandar um abraço aqui para o prefeito Frederico, que tem se colocado numa postura, no nosso ver, muito positiva, Cláudio. O prefeito vem manifestando uma vontade muito grande em resolver os problemas de Campos. Ele, obviamente, vai enfrentar algumas dificuldades internas, mas ele já demonstra uma iniciativa positiva de dialogar com todos os campos. E isso não é ruim, muito pelo contrário. Ouvir o contraditório vai dar a ele a possibilidade de escolher o melhor caminho e aquele que ele mais se ajusta. Talvez isso, o fato do Sindipetro estar atuando com movimentos sociais e estar junto o tempo todo, e estar na rua, e ser um dos maiores sindicatos, os mais atuantes localmente, que habilite o nosso sindicato a estar dialogando com o prefeito, com o candidato a governador, com o presidente da República. Às vezes a gente está em contato direto com o presidente da República e está brigando para a gente trazer melhorias aqui para a nossa região, porque o Sindipetro não vive só da área do petróleo. A gente está atuando sempre em todas as outras áreas e faz questão de estar sempre ajudando a população local. Serginho, rumando para essa conversa do Frederico, eu estive na cobertura do evento da CDL e ele chamou você e o presidente do PT aqui de Campos, Danilo Dutra, pro palco. E quando ele falou de reforma agrária, acho que a gente da imprensa se entreolhou e falou: para aí, a gente não está entendendo. Porque, tradicionalmente, ele é um político tradicional com histórico do empresário, e a gente sabe que, muitas vezes, o pensamento do empresário, do rural, não é a reforma agrária. E a gente se estranhou. Teve um repórter que olhou para mim, eu olhei para o repórter e falei:
Eu não tô entendendo nada. Aí, como que tem sido esse processo? Vocês já estão debatendo? Tem um planejamento? Como que anda esse debate da reforma agrária em Campos por meio do Frederico Paes, que é mais surpreendente? Não estou falando que ele... Estou fazendo juízo de valor, mas assim, é um caminho que eu não imaginava que o Frederico iria tomar. É um caminho meio contraditório. E a gente também, quando a gente se envolveu nesse debate, a gente sempre vai com muito cuidado, entendeu? Mas o que acontece? O Norte Fluminense é uma região aqui no estado do Rio de Janeiro que tem uma quantidade de assentamentos enorme, absurda. Isso porque a região historicamente foi marcada pela exploração da cana-de-açúcar. O auge de Campos chegou a ser uma das cidades mais avançadas da América Latina. E depois, por conta das crises que vieram, não vou entrar no detalhe aqui, a gente teve um monte de quebra das usinas e uma série de terras que ficaram improdutivas. O movimento dos trabalhadores sem terra, eles tentam pegar essas terras que estão improdutivas, que em grande parte têm uma dívida imensa com a União, com a Prefeitura, com o Estado, e começar a produzir nessa terra. E isso reflete a briga deles, que recentemente tem 4 grandes fazendas aqui na região que estão sendo ajuizadas, estão em processo com o INCRA, com o governo federal, e provavelmente aí nos próximos anos essas terras serão direcionadas para a reforma agrária. Eu acredito que esse movimento do Frederico tem a ver com o próprio trabalho dele, que trabalha ali naquela cooperativa Coagro, isso, eu estava tentando lembrar o nome, exatamente. E ele depende de produtores locais para que a Coagro opere bem, né? Então, eu acredito que ele queira fazer um meio termo onde a gente consiga identificar na região terras que são verdadeiramente improdutivas, a gente consiga atender essa necessidade do governo federal de botar essas terras para produzir, gerando emprego e renda, inclusive para a própria região. Campos é uma cidade que está dentro de uma planície muito grande, mas infelizmente não tem grandes investimentos em agricultura familiar. O que faz, Cláudio, com que a gente tenha que trazer vários alimentos de fora do estado. Então trazer investimento seria bom, a gente poderia consumir produtos aqui na área da agricultura familiar mais barato. Ele está tentando equilibrar os dois interesses. O interesse da Coagro, que vem do agronegócio, que é aquela agricultura, principalmente em torno da cana-de-açúcar para produzir álcool e açúcar, para que ele tenha ainda seus produtores que forneçam lá para a cooperativa, ao mesmo tempo toda a população que quer, sim, ter alimentos de qualidade, alimentos que não utilizem agrotóxico e atenda os dois campos. Eu acho que dá para conciliar. Tem muita terra improdutiva em Campos e trazer a indústria, essa agroindústria para cá de forma organizada vai dar um outro caráter para a região em termos de produção de alimento local. Você, assim, como que você avalia esse caminho, esse trajeto? Você acredita que Campos pode se tornar um polo do agro e também da agricultura familiar, fazendo essa junção dos dois? Porque um complementa o outro, né? Porque o açúcar e o álcool traz divisas de outros municípios, de outros estados, e a agricultura familiar abastece a cidade, né? Você acredita que dá para caminhar nesses dois caminhos e trazer benefício para a cidade? Luna, você foi no ponto. Você foi exatamente no ponto que eu acho que dá para a gente construir. Primeiro, a gente tem que quebrar o preconceito da região. Você fez na pergunta anterior como é que pode um defensor do agronegócio estar agora falando em reforma agrária. A gente precisa quebrar esse preconceito. O MST e os demais movimentos que trabalham pela reforma agrária, eles não têm a intenção
de entrar em área produtiva. Não é essa a intenção dele. Então, as áreas que estão produzindo, eles nem miram essas áreas. Tá? E aí, se eles tiverem um projeto que direcione justamente, que a gente sabe, Campos é uma cidade imensa. Quem anda no interior de Campos aí, Cláudio, vai observar terras e terras, hectares e hectares que não estão produzindo absolutamente nada. Se a gente conseguir direcionar essa galera para essas terras que hoje devem, inclusive a Prefeitura, o Estado, a União, a gente consegue equilibrar e conciliar esse agro que não pode existir. Isso é uma marca de Campos. A gente ainda tem uma agroindústria muito forte, Cláudio, e eu também acredito que deve receber mais investimento aqui na região para que a gente continue marcando, mantendo Campos assim, com esse tipo de indústria, mas ao mesmo tempo trazendo essa agricultura familiar. O pessoal do MST está com um projeto com a Petrobras na região, é a primeira vez que a Petrobras está entrando com um projeto socioambiental voltado para essa área de emprego e renda, para a construção de agroindústria aqui em Campos e em Macaé. Então já tem um projeto rolando, eles assinaram esse projeto há 1 ou 2 anos atrás, eu não sei exatamente, mas eles vão construir uma agroindústria que beneficie frutas e, se eu não me engano, também vai tratar com alguns outros produtos da agricultura familiar aqui. A Petrobras, com esse investimento, com um projeto, os movimentos populares se organizando, a gente pegando essas terras que hoje não estão produzindo nada e que devem milhões ao governo federal, ao Estado e à Prefeitura. E colocando na mão de famílias que conseguem estar produzindo alguma coisa, gerando renda aqui, comercializando internamente. Acho que dá para equilibrar, Everton, os dois interesses. Até porque, assim, a gente sabe que a região, utilizando um pouco mais esse potencial que tem na produção de alimento, vai ter uma quebra de paradigma, trazer investimento em inovações, né? Então a gente vê aqui as universidades também interessadas nesse tipo de projeto. O pessoal tem procurado aí o ENF, o IFE, lá em Macaé, Cláudio. O projeto do MST com a Petrobras trabalha dentro do IFE. Então, tem uma série de pesquisadores que estão dentro do projeto, estão ajudando. E essa pesquisa, essas inovações, podem trazer benefícios, inclusive, para outros produtores que não estão diretamente ligados a tudo que está acontecendo. Diz que limite foi feito para ser superado. Tabu para ser quebrado. Como é que é? E paradigma também para ser quebrado. Eu acho que o Frederico Paes quebra um paradigma aí muito importante num cenário muito polarizado, ainda mais em véspera de eleição. Estamos a menos de 90 dias para as eleições, uma das mais importantes do país, né? Então, eu acho que ele vai muito bem nesse sentido de tentar resolver. E claro que, e acho importante a gente pontuar, porque tem as pessoas que são ferreamente contra o MST, que acham que ali é um bando de vagabundo, literalmente, eu acho que o termo é esse, usado por essas pessoas, que não produzem nada, que tem carrões, que aparecem umas caminhonetes lá de vez em quando, realmente, que os caras estão ali só para se aproveitar. Eu já fiz algumas matérias para a rádio em assentamentos. Evitei sempre aqueles momentos de tensão, porque ali é mais complicado. Agora, assim, é só para te fazer uma pergunta. Cara, você ficar ali naquele movimento insalubre do jeito que sem banheiro, precário para comida, para tudo, não é. Você fala, Cláudio, mas tem aproveitador no meio. Onde que não tem? Me apontar um lugar que não tem aproveitador, é difícil. Eu conheço um monte de gente, não nem falar. Mas aí vem a pergunta, como que é trabalhar politicamente isso na cabeça também dos aliados do Frederico? Porque assim, se você for à feira,
dos aposentados, eu chamo Feira dos Aposentados, que é para hoje. Eu não posso ir, você não pode, você... Daqui a pouco você vai poder ir, Nogueira. Depois de meio-dia? Não. Daqui a alguns anos. Daqui uns 2 aninhos. Como é que é o nome da sua senhora, sua mãe? Ó aqui, você, rapaz, ó, o estatuto do idoso, hein? Então, Sérgio, é assim, porque os caras produzem. Tem gente produzindo lá nos assentamentos. E se você quiser, vai acompanhar aqui no próprio Mercado Municipal, na feira. Você tem gente produzindo. Como é que é trabalhar isso na cabeça dessas pessoas do contra e que acham que no meio só tem aproveitador? Só tem aproveitador. Eu diria que é o mesmo trabalho que a gente faz de descriminalização do movimento sindical, né? O movimento sindical, durante muito tempo, principalmente a partir das dificuldades que enfrentou historicamente no regime da ditadura militar, foi criminalizado, dizendo que sindicato é coisa de vagabundo. E aí a gente, obviamente, vai evoluindo, né, vai observando e a população também vai aprendendo, entendendo que um sindicato forte reflete mais direitos. Muitas vezes, Luna, as pessoas me perguntam, pô, você trabalha na Petrobras? A Petrobras é uma empresa boa, tem muitos benefícios, o salário é alto. Eles não entendem que isso é por conta do sindicato, que se dependesse só da Petrobras, a gente não receberia nem metade dos benefícios que a gente tem. Então, é de fato um trabalho que vai levar muito tempo para explicar à população que essa coisa da criminalização dos movimentos sociais é algo que reflete uma disputa, uma polarização interna. Mas quando a gente pega aqui alguns exemplos, Cláudio, por exemplo, do MST organizado, eu fui na cidade do Paraná, a cidade de Lapa, lá no estado do Paraná. E lá tem um dos maiores assentamentos do MST, com uma cooperativa enorme. Eles têm mais de 20 caminhões, tratores, máquinas, frigoríficos, galpões imensos, onde eles conseguem produzir alimento que eles chamam de agroecológicos para toda a região, inclusive fornecendo para prefeituras de direita, porque a gente lembra que Paraná é um dos estados mais conservadores que a gente tem no Brasil, né? Então eles fornecem... O sul todo é bem... O sul todo, né? Então eles conseguem lá fornecer e os alimentos deles são os alimentos mais valorizados no mercado, porque eles têm essa cultura do na verdade, do agroecológico, né? Eles têm lá uma cooperativa de crédito, Luna, que eles pretendem trazer para cá a partir da implementação dessa agroindústria. Essa cooperativa, pelo que eu sondei, ela já opera com valores anuais acima de 30 bilhões. Então você imagina um coletivo de trabalhadores sem terra criar uma cooperativa que trabalha a nível de Brasil para financiar os seus próprios projetos e que já opera um volume acima de 30 bilhões anual. E, inclusive, eles estão tentando fazer com que essa cooperativa vire um banco no futuro, que é uma coisa extremamente positiva, né? A depender lá das regras do COAF, ele tem que atender os requisitos lá. Mas a questão é que eles vão precisar de um pouco mais de tempo e, à medida que a população tem acesso aos produtos e conversa um pouco mais, procura saber, não se deixa influenciar, que infelizmente essa polarização é uma coisa que prejudica o país como um todo. Mas à medida que a população procura saber um pouco mais e se informa, esse preconceito, essa criminalização vai se diluindo com o tempo. Serginho, para além da conscientização dos movimentos sociais, do movimento petroleiro, dos sem terra, quais são os outros desafios para sua nova gestão? A gente tem hoje 3 grandes bandeiras, 3 grandes eixos de luta, né, eu poderia dizer. Um que envolve as pautas corporativas, Everton. Por exemplo, a gente tem um problema no nosso fundo de pensão, o Petros. Descontos que acontecem lá no salário dos aposentados e pensionistas em função de problemas no plano. A gente precisa resolver isso. Nós temos também uma luta para reformular o nosso plano de cargos e salário, que é uma luta que já vem desde 2015,
mas ela se acentua agora no governo Bolsonaro a partir de algumas medidas que foram feitas. E a gente tem alguns problemas menores, corporativos, desimplante de trabalhadores, incorporação de trabalhadores de Cabiúna. São coisas que dizem respeito à categoria petroleira. Esse é um grande eixo de luta. O segundo eixo de luta é o fortalecimento do sistema Petrobras como um todo. Então, é sempre uma bandeira da categoria petroleira e do Sindipetro, naturalmente, que a Petrobras seja utilizada como uma empresa pública estatal a serviço da sociedade brasileira. Se a Petrobras é da União, então ela é do povo brasileiro. Ela não pode priorizar a distribuição de dividendos e lucros. Ela tem que produzir combustíveis a um preço justo, que a população consiga pagar. E quando eu estou falando de combustível, eu estou falando aqui do diesel, da gasolina e principalmente do gás de cozinha, que na nossa visão ainda está muito caro. O gás de cozinha sai lá da refinaria, Cláudio, a 20 e poucos reais, 27, 28, varia um pouquinho. Chega aqui no consumidor 120, 150, dependendo da região. Isso é um absurdo, gente. A gente tem que lutar contra isso. Então, tem que fortalecer a Petrobras. Isso é por conta da privatização da Liquigás, a privatização da BR Distribuidora. A gente tem alguns postos aqui em Campos que ainda carregam a marca Petrobras, mas não são postos de combustíveis da Petrobras. São da Vibra, né? São da Vibra. E essa Vibra, como atravessadora, ela, por exemplo, quando a Petrobras reduz o preço de combustível, ela não repassa para o consumidor redução. E quando a Petrobras aumenta, ao anunciar, ela ainda nem comprou o combustível mais caro, mas ao anunciar o posto já aumenta lá, os preços são absurdos. Esse é o segundo eixo de luta, é o fortalecimento da Petrobras. Um terceiro eixo que a gente também luta é a democracia e o fortalecimento da classe trabalhadora como um todo. A gente tem que lutar para que o Brasil seja sempre um país soberano, que país estrangeiro não influencie a política nacional. Desculpa. E aí, por exemplo, as recentes investidas dos Estados Unidos contra o PIX brasileiro é uma das nossas bandeiras. A gente não aceita os tarifatos que impactam tanto os empresários quanto os trabalhadores locais. A gente não aceita as interferências internacionais na política de preço de combustível do brasileiro e a gente quer estar sempre ampliando o direito do trabalhador, como essa luta agora do fim da escala 6 por 1, que vai beneficiar uma grande parte da população, em especial os trabalhadores de comércio, os trabalhadores prestadores de serviços, que muitas das vezes só folgam um dia na semana e nem sempre, Cláudio, é o final de semana. Eu conheço gente que só folga dia de semana, né? Então vamos acabar com essa escala para que a galera tem que ter um domingo no meio da Pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos. São eles que carregam o Brasil, por que não pode? Você sabe que a gente aqui de rádio, a gente trabalha de domingo a domingo, só a sol, não tem conversa. Todo dia você vai ouvir rádio. Então você fala, tem gente trabalhando aí. Mas é exatamente isso. Você tem uma folga por semana, que aí depende da escala e tal, e um domingo por mês. É lei nossa da categoria. Ô Sérgio, eu posso voltar só nas conquistas? Você tem mais alguma pontuação aí sobre essa questão dos desafios que você pretende lutar? E aí, só para fechar, os desafios passam eventualmente por ampliar o nosso processo de mobilização, de conscientização da população, começando com a nossa base, mas obviamente se expandindo aí para toda a população, tentar diminuir um pouco essa polaridade, né? Essa polaridade, ela mata um pouco o senso crítico da população, porque as pessoas simplesmente não aceitam o contraditório. Quando um lado fala, o outro lado simplesmente não quer ouvir, não quer refletir, não quer parar para pensar. E isso prejudica o país como um todo, porque a gente sabe que tem visões de mundo diferentes. E dentro da democracia isso é natural e até salutar. Geralmente o confronto dessas ideias é que produz uma ideia que contemple ambas as partes e que seja melhor que as duas colocadas. É o que a gente chama de dialética. Você vem com uma tese, que é uma ideia, uma antítese, que é uma contra-ideia, e quando você confronta os dois, você sai com uma síntese que é melhor do que a tese e do que a antítese. E aí você evolui. Então vamos lutar também para diminuir a polarização da população. E assim,
na minha isso é minha percepção. Quando vocês, do Sindipetro, do PT, conseguem sentar e ir ao gabinete do Frederico, transmite uma imagem de que, independente de polos ideológicos, vocês estão ali buscando o melhor para o município, para o benefício dos trabalhadores, dos moradores. Então, assim, Campos acaba transmitindo uma imagem que, para além das ideologias, que está incluso ali uma evolução do município que precisa dialogar, precisa seguir, porque já passou, como o Eduardo Paes até falou, né? A era de ouro dos royalties passaram. Então a gente tem que buscar outras possibilidades nesse terreno imenso que é o município de Campos, né? A gente hoje se depara com situações da indústria do petróleo bem diferentes. Eu estava conversando recentemente com um sindicalista do Sindipetro Bahia. Ele estava falando, a Petrobras começou a exploração de petróleo no mar lá na Bahia. Todas aquelas plataformas lá, as primeiras que a Petrobras colocou, já estão tudo parado lá na Bahia. A exploração lá praticamente acabou. E aquele boom dos royalties que em algum momento eles tiveram lá, agora já passou. É a realidade que a gente vai enfrentar nos próximos anos. A gente já chegou no auge da produção aqui em Campos e na região. Agora a produção do petróleo vai migrando para o sul do estado, né? Então você vê hoje Maricá, Niterói, Rio de Janeiro produzindo bastante. Você vê grandes projetos para Santos, que ainda nem começaram a operar, vão começar a operar, então a produção vai migrando para lá. E a tendência é que os royalties aqui na região vão caindo aos poucos. E aí, só que a gente ainda tem um fator que a gente ainda não explorou, que é o restante da cadeia produtiva de petróleo. A nossa região ainda tem muito gás mesmo. E a gente, por exemplo, poderia trazer aqui para a região, Campos Macaé, uma fábrica de fertilizante que utilizasse esse potencial de gás. Olha a ideia, hein? A gente acabou de passar pelaquela guerra da Rússia com a Ucrânia, e uma das primeiras coisas que a Rússia fez foi cortar todo o subsídio de fertilizante para o mundo inteiro. E aí o preço do fertilizante no mercado internacional disparou, inclusive prejudicando produtores brasileiros. Se a gente traz uma fábrica de fertilizante aqui para a região, a gente, por exemplo, tem fertilizantes locais que vai atender toda a região, tanto a agricultura familiar quanto o agronegócio, produzido aqui no quintal de casa. Você sabe que nós recebemos aqui o presidente da Câmara, o vereador Alain, de Macaé. Eu não me lembro exatamente agora sobre questão de prazo, mas ele anunciou os estudos já em andamento para a construção dessa fábrica em Macaé. Sim. Assim, o prefeito de Macaé está bem empolgado no projeto. A Petrobras tem dinheiro para investir, mas, obviamente, ela está esperando uma parceria, porque isso depende também de incentivos, e aí as prefeituras, o Estado podem fornecer esses incentivos. Aí, dando um pouco de incentivo, usa o insumo local que a gente tem e a gente consegue construir. As outras fábricas de fertilizantes que a gente tinha, que estavam hibernadas, estão todas em projeto ou estão já produzindo. E eu vou além, Cláudio, assim, tem outro projeto aqui de Campos mesmo, que é a continuidade daquele estaleiro ali na Barra do Furado. A Petrobras pretende hibernar e desmantelar uma série de plataformas delas antigas que já cumpriram sua função, já passaram por toda a sua vida útil. Isso gera um potencial de empregos absurdo aqui, que os nossos estaleiros a níveis nacionais não estão conseguindo dar conta. E a gente já começa a ter que mandar a plataforma para fora do país. Então, a Prefeitura de Campos pode se somar ao Estado e à Petrobras para dar continuidade nas obras, sabendo que tem demanda. E eu acho que isso que é o mais legal. Tem demanda de trabalho, tem potencial na região. A gente só tem que fazer, mais uma vez, essa quebra de cultura de não ficar dependente só dos royalties.
e explorar petróleo para além dos royalties, trazer essas indústrias de manufatura, indústria de desmantelamento, a indústria de utilização do gás como fertilizante e vários outros projetos, como iniciativas na área de transição energética, que a empresa tem bastante coisa também, e a empresa que eu estou falando é a Petrobras. Mas várias outras empresas da indústria do petróleo também estão investindo na área de transição energética e falta projeto e falta parceria. Você roçou aí 2 vezes, já deu uma tocada aí 2 vezes nesse assunto de guerra. Quero falar sobre isso através da soberania da Petrobras. Eu acho também oportuno você explicar e detalhar da onde vem essa soberania nossa com a Petrobras. Por que a gente tem que defender a Petrobras? Eu, assim, muito pessoalmente, é uma opinião de Cláudio Nogueira, não é da rádio, do grupo, é minha. Mas, assim, quando eu vejo um carro passar assim, privatização já, Petrobras e tal, é o mesmo que eu ver um brasileiro torcendo para a Argentina, cara. Eu não consigo ter essa dimensão. E tá tudo bem, pode torcer para quem quiser, mas torcer contra o Brasil é um negócio muito, muito, muito ruim. Mas depois que o Brasil é eliminado, pode torcer para a Argentina? Cara, tem um meme na internet falando, né? O cara torce pro bicho ruim, mas não torce pra Argentina. Eu tô nessa lista. Eu tô nessa lista aí, infelizmente. Eu vou ficar quietinho. A favor da Argentina não dá. Mas tem Messi. Eu torço pra Messi, adoro Messi, sou fã dele como jogador, mas pra Argentina, pra quem tá um pouquinho mais experiente, não dá. Às vezes a garotada que não conhece de história pode, né, entender esse processo mais superficialmente e tá adorando um ídolo, um craque que é o Messi. E acho fantástico. O que aquele cara joga é genial. Não sei definir se ele joga mais que Maradona ou menos. Tem gente que bate o martelo e fala que mais, eu não sei, mas eu sei que ele joga muito. Joga muita bola. Eu também sou fã dele e sigo no mesmo pensamento. Sou fã do Messi, mas não torço. Não dá para torcer, não. É que eu torci muito para Cabo Verde. Vai dizer que você não torceu para Cabo Verde também? Não, todo mundo torceu. Todo mundo torceu por Vozinha. Vozinha, para todo mundo. Aqui, então eu vou deixar uma pergunta. O quão é importante a soberania através da Petrobras? Porque tem também muita gente que não está entendendo sobre a questão das guerras que estão acontecendo, tanto da Rússia e Ucrânia, quanto Estados Unidos, Iraque e Israel e Irã. E, assim, o preço do combustível era para estar muito pior se não houvesse a interferência do governo. E se a gente tivesse mais soberania com a Petrobras, menos soberania sem a Petrobras, como é que seria esse processo agora? Mas eu vou pedir para você responder no próximo bloco e a gente fazer um intervalo nesse meio. Legal? São 7h58 aqui na Folha FM, 7h58, a gente faz uma pausa rápida para daqui a pouco a gente continuar essa conversa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região.